Ah, meus amigos, que pós-jogozinho com gosto de guarda-chuva, meu irmão. Que atuação patética do Vasco da Gama. Que situação complicada do Vasco no campeonato. Agora ali, namorando a zona de rebaixamento, entendeu? E o pior, né? Que falta de perspectiva. A gente olha para frente aí, esse time que já jogou nada contra o Inter, já não jogou nada contra o Olímpia, e agora mais uma atuação pífia aí contra o Bragantino. O que será do futuro? Muita gente já apostando no Renato Gaúcho aí, que pede as contas, nem vai ter coletiva, será? Vamos ver. Lá de São Januário, pegando a reação da torcida da arquibancada e agora ali, esperando a coletiva do homem, nós temos Danilo Dantesco. E aí, Danilo, que climinha gostoso em São Januário nesse final de domingo. Ah, é aquele climinha bom de 10h30 da noite do domingo, depois de uma derrota em São Januário. E, óbvio, namorando, flertando com a zona. Boa noite, Túlio, Tiru, a galera que tá chegando. O panorama agora, de ao vivo, meus amigos. O vestiário do Red Bull Bragantino fica aqui do lado da sala Chico Anísio. E a gente está vendo a comemoração dos caras depois da vitória contra o Vasco. Ainda estão gritando aí, ó. Não sei se vocês conseguem ouvir, tá vazando. E estão comemorando com a razão deles, porque o Red Bull veio com desfalques, é bom destacar isso também. O Red Bull veio com desfalques e conseguiu uma vitória maiúscula aqui em São Januário, e sem muitos, quase derrubaram aqui a minha câmera, sem muitos, tranquilo, mestre, sem muitos problemas, né? Um time muito físico, veloz, e que soube aproveitar, Felipe Tiru e Túlio, a fraqueza do Vasco ali nas laterais, né? Justamente Mutano e Piton levando bola nas costas, mas o quanto o sistema defensivo do Vasco é frágil, e passa por Saldívia, passa por Robert Renan também, que não é um dos jogadores mais valiosos fisicamente falando. Então é um Vasco que, assim, no segundo tempo, antes das mudanças, o Renato volta com o mesmo time, depois de um primeiro tempo com muitas dificuldades, e a torcida vai, é claro, termina o primeiro tempo, vai a Piton, vai o time, volta para o segundo tempo, o mesmo time. Mas com 5 minutos o Renato já percebeu que não ia mudar nada. Então, assim, Cuiabano e Brenner, uma grande interrogação, a figura desse Brenner nos treinamentos do Vasco da Gama. Gostaria muito de ser uma mosquinha para ver o quanto treina o Brenner, mas, assim, é um Vasco que ficou perdido. Mesmo no 1-0 Bragantino, eu não senti nenhuma tentativa ali de criação. Foi mais num empurrância, num abafa. O Spinelli teve 2 chances, uma de cabeça quando já estava 2-0, mas uma cara a cara com o goleiro Volpi, que a bola bate e vai para fora. Assim. Então a gente teve até uma chance de empatar, mas claramente o Red Bull foi dono do jogo, soube fazer o seu tipo de jogo prosperar aqui, e foi muito melhor que o Vasco, assim. E aí, Tiru, depois dos 10 minutos e o gol do Bragantino, 2-0, o Vasco estava entregue, a torcida não acreditava mais do que poderia sair, e eu acho que nem os jogadores, é o pior, a falta de esperança, a falta de perspectiva por algo melhor, meu amigo. Tô rindo aqui que o Lineker apareceu atrás de você aí o Vinícius Gama mandou aqui: Lineker, faça o seu trabalho. Rapaz, a coletiva hoje promete, né? Porque. Não, ainda tem um lance, né? Que o Túlio até mandou no grupo ali, que o Renato, na raiva da torcida, o Renato foi atingido por copos. E aí meio ficou aquele diálogo ali. O eu sou o culpado. Eu me lembrei na hora de Pedro Raul no 4-1 pro Flamengo, no Maracanã, que o Pedro Raul vira pra torcida. Eu sou o culpado, meu Deus do céu. Que memória terrível, meu Deus. O Vasco realmente, ele consegue trazer memórias e volta com memórias muito ruins. Vamos ver quem faz a primeira coletiva, Fernando Seabra pelo Red Bull ou Renato Gaúcho. Eu estou aqui à disposição dos senhores. A torcida, óbvio, saiu muito revoltada. Muita gente saiu depois do terceiro gol, foi embora de São Januário, tacando copos, arremessando coisa no gramado. Vamos ver todo o pós-jogo em relação a isso. Mas, meus amigos, um climinha bem ruim nesse domingo à noite
em São Januário, para vitória do Bragantino em São Januário sobre o Vasco da Gama. Vamos então, Túlio, já mostrar esse lance aí, para quem não pegou na transmissão. Começaram a jogar copos d'água no... Vídeo aqui do Colina 1927. Jogaram Renato, copos. E aí a reação dele aí, ó. Vamos ver. Uma característica do Renato é que ele não duvido ele chegar hoje na coletiva ali e assumir alguma culpa que seja. Acho que vai fazer aquela coisa de jogar pra galera, falar que, porra, o time é esse aí. Eu repito, cara, acho que a chance de eu me irritar com o Renato, né, e perder a paciência, pouca paciência que ainda tem com ele nessa coletiva é muito grande, realmente, cara. Porque cometeu vários erros e, porra, se recusa a admitir, né? Isso que é foda, cara. Isso que é foda. Vamos comentar muito disso aí. Mas em relação, a gente até falou um pouco durante o jogo, mas até trair para cá, eu sei que é aquela coisa, pô. Eu entendo que no ambiente do futebol muita coisa é permissiva. Assim, eu acho muito permissiva. É um ambiente ali que meio que se torna fora das regras sociais padrões, né? Que a gente tem enquanto sociedade. Mas eu acho que, particularmente, essa parada de ficar... Assim, você pode xingar, pode falar tudo, mas, porra, jogar copo já se torna uma agressão física. Mas aí não é... Gente, mas é uma agressão. Não dá. Eu acho que é uma parada, assim... E é uma burrice. É uma burrice, Túlio, porque o Vasco pode perder mando de campo. Nem precisa ser o Renato técnico, tá? Você tá com raiva do Renato? Nem precisa ser o Renato técnico. Pode ser o Guardiola. Saiu do Manchester City hoje, chega em São Januário. O Guardiola não vai ter São Januário mando de campo para atuar, porque a mão sempre é mais pesada com o Vasco da Gama. Então, assim, cabe uma inteligência também do torcedor. E não é de hoje. Uma inteligência emocional, sabe? Não dá pra também, mas o torcedor fica puto. Cara, pô, tu reage assim na vida, tu fica puto. Tu é um animal, gente, com todo respeito, Rui. Isso é uma parada feita de animal, pô. É o quê? Qual que é aquele macaco que fica jogando a própria bocha nos outros? É isso aí, pô. A gente vai se tornar isso no ambiente de futebol, porque querendo ou não, o xingamento mano, o torcedor comprou, tá no direito. Você tem que xingar, o time tá tomando de 3-0 do Bragantino, tem muita coisa que é pra ser xingada, mas assim, a gente também tem que ter aquela questão, meu amigo, de porra, querendo ou não, é o técnico do seu time ali, por mais que você reclame ou não, se ele não pedir para sair, vai continuar sendo, mas se você joga, tem esse agravante aí que o Danilo falou, a gente pode perder mando de campo, e aí vai ser melhor pra gente aí essa situação? É aquela coisa, a gente precisa ter uma inteligência emocional maior, né, cara, em momentos como esse, decisivos. E assim, eu não tô pedindo paciência com uma torcida que já tem 25 anos, 26 anos aí da gente nessa situação, mas tentar lidar um pouco melhor com isso, cara. É isso aí. Não, falar isso vendo o jogo de casa. O Danilo tá falando isso, ele tava lá em São Januário. Então, pô, não é questão de da onde você tá vendo o jogo, é uma questão, assim, bem prática até. Em 2026, tacar coisas no gramado é burrice. Ponto, acabou, cara. Não dá mais. Não dá mais. Não é anos 80, 90, que ainda tinha uma cultura desse tipo de postura, uma galhardia, uma gozação. 2026 é punição pecuniária ou perda de mando de campo. Acabou, meu amigo. Não tem como. Aí, de repente, para de vender coisa, sei lá, começa. Essas paradas são, entendeu? Só vai piorando, porque vai tomando medida para não fazer, vai, sei lá, fazer uma porra de uma... Não sei qual medida o clube pode tomar, mas assim, é burrice, cara. É burrice total. Enfim, cara, é um jogo assim, não sei se alguém quer fazer uma análise mais pontual, ou se a gente passa para ler Porque, deixa eu fazer então a minha leitura do que foi o jogo, né? O jogo começa até surpreendentemente bem pro Vasco, o Vasco ali mantendo a bola no campo de ataque. Eu gostei muito do Rojas e do Andrés Gomes ali no começo do jogo, triangulando, até o Pitão aparecendo, fazendo cruzamento, né? Não teve nenhuma chance muito clara de gol, mas era um Vasco ali sufocando o Bragantino, né? Acho que a melhor chance talvez tenha sido ali uma que o Spinelli recebe e tenta matar, ajeitar para bater.
a zaga meio que chega fechando. Mas aí, cara, não sei se o Bragantino veio naquela, né? De, cara, deixa 10 minutos, deixa o time da casa segura um pouco ali atrás e vai se soltando. Eu sei que, cara, passou 10 minutos, o Bragantino ele foi se sentindo cada vez mais à vontade no jogo, começou a subir a marcação, o Vasco já não conseguia mais sair tocando lá de trás, dava chutão para frente, também não conseguia ganhar essa bola lá na disputa lá em cima, e o Bragantino foi chegando. Léo Jardim fazendo defesa à torta e à direita, os caras chutando para fora, né? Não tava assim. Eu até complementar isso, o Léo Jardim é um caso à parte, até dentro do Ibovasco, porque muita gente está dizendo que ele tem culpa no cartório no primeiro gol, e eu só não vi o replay, vocês vão poder falar melhor. Agora, ele faz umas defesas no segundo tempo, que são defesas ali que era para ser uma goleada histórica do Red Bull Bragantino. Evita o pior. Bizarro. Achei um dos poucos que se salva, cara. O chute ali, dá pra falar, cara. Uma falha, né? A bola foi do lado dele. Mas, pô, um chute muito forte assim, ele chega a tocar na bola. Mas. Foi um. Esse aí foi um cara. Dos 19 chutes, finalizações que o Bragantino teve a oportunidade de finalizar. Desses, entendeu? Pô. Eu acho que assim, é que é fogo, que chega nessa hora, sobra pra todo mundo, né? Mas de repente, vira assim a galera começa a pegar até os que são um pouquinho melhor assim e jogar tudo fora. E, galera, não vai dar, né? Eu acho que o gol é o menor dos nossos problemas. Mas o fato é que, cara, é isso. Começou a martelar e aí não tem jeito, cara. É do futebol. Tu começa... Os caras começam a chegar muito. Pô, uma hora uma bola vai entrar, por pior que seja. É o que a gente viu também lá contra o Olímpia. Também estava pior ainda com a bola no pé do que foi o Red Bull. Mas, cara, tu entrega a bola para o adversário começa a rondar a tua área, uma hora tu faz gol. Até o time do Vasco faz gol quando se vê nessa situação, entendeu? Então, assim, Cara, um dos gols do nosso zagueiro, um dos gols do nosso zagueiro entregou, mais uma vez. Sabe? Não, cara, saiu o gol. O outro, né, o Piton, não, mas aí, o outro, o nosso do lateral direito, que aí eu acho que tá na culpa do Renato, você entende? São coisas assim que, porra, eu entendo que num momento como esse, todo mundo quer, meu amigo, porra, jogar todo mundo na ponte lá e resetar o clube. Eu também adoraria. Mas eu acho ainda que o problema do Vasco não é esse. Se tem alguns problemas, a gente tem que ir colocando vários. Mas é um componente, né, Túlio? A gente falava até aqui que esse era um jogo em que as frustrações da torcida, e a torcida está certa e se sentir frustrada, iriam atuar contra Renato e o time que tivesse em campo. Olha, poupamos contra o Olímpia, o planejamento é esse, etc, ok. Mas se você não ganhar do Bragantino, se você não correr, se você não demonstrar uma superioridade, toda essa frustração e esse planejamento vão se voltar contra você. E foi isso que aconteceu com o torcedor, além da derrota implacável, né? Não tem o que falar, não tem o que dizer. Cara? É um vexame, é uma vergonha. O Vasco perde de 3-0 e o Vasco vem de derrotas de 4-1 do Internacional, vem de 3-1 no Olímpia, são 10 gols. A defesa do Vasco não consegue melhorar, saiu o Fernando Diniz, o sistema defensivo não melhora, não tem um incremento, e isso com mudanças ali na defesa, hein? Entra Saldívia, sai Cuesta, bota Velar, bota o Mutano, então assim, Puma, é difícil, hein? É complicado também, as peças não ajudam, mas o Renato vai ser responsabilizado por isso, sem sombra de dúvida. Cara, é um time que parece que derreteu, né? É o terceiro jogo que a gente vai olhar aqui e falar, cara, o que a gente vai apontar de bom do time? Ah, não, o time realmente, a defesa toma muito gol, mas lá na frente, pelo menos. Ah, não, mas ali entrou um jogador... Se tinha essa desculpa, né? Toma muito gol, mas faz gol. Porra, cara, e tinha um resultado quando o Renato chegou, cara, mas assim, o trabalho do Renato tá se esfacelando, cara, tá virando ali, o Renato não... o time do Renato tinha os resultados. O time do Renato é um time que
que, porra, compete, porque ganha com um gol de vantagem, mas quando perde também só perde por um gol de vantagem. Tá aí, terceiro jogo seguido em que a diferença é de mais de um gol, entendeu? E assim, situações, porque vamos lá, seguindo aqui a história do jogo. Então, cara, o primeiro tempo já fica ali no final, tu já vai vendo, cara, tá cada vez mais pro Bragantino. A gente na transmissão falando, cara, o Renato tem que mexer. O Mutano ali na direita tá uma água, entendeu? Era ali, o lado direito era o Mutano, moleque da base, improvisado de lateral, o Saldívia, que todo mundo conhece ali as capacidades, ou a falta de capacidade, né? O Adson ali para ajudar, que também é um pontinha, frágilzinho. Pô, o Vasco tem uma hora que mostra um lance lá do... Pô, vivo esquecendo o nome lá do... Qual é o ponta do Bragantino que engoliu o Mutano? Mosqueira? O 30, Mosqueira. Porra, mostrou um close dele disputando bola com o Mutano, e é o dobro do tamanho, um armário lutando contra uma criança. Era muito difícil, né? E aí a gente já falava, pô, tem que mexer, tá errado, o time perdeu, não sei o que lá. Isso no 0-0, considerando a gente indo para o intervalo com 0-0. Toma aquele gol, o time volta o mesmo time. Mesmo time. O Renato achou que dava para arrumar com aquele time. Com 5 minutos, fazer mudanças, cara. 5 minutos. Eu comentei assim, cara, das duas, uma. Você faz uma mudança no intervalo, você tem a vantagem de que você fica com mais uma janela de substituição, né? Porque senão você só pode fazer 3. Você muda no intervalo, você já conversa com o seu grupo, novo, entendeu? Olha só, Brenner, tu vai entrar, tu vai fazer isso. Cuiabano, não sei o quê. Não, entra com o mesmo time, volta com o mesmo time, para com 5 minutos mexer, entendeu? Aí eu não sei o que aconteceu, se ele já falou, vou dar mais 5 minutos para você e vou mexer, se não isso, ou se, ele pediu uma coisa e o time foi para outro caminho completamente diferente, que também mostra ali uma desconexão, não sei, mexe com 5 minutos. E não mexe num ponto que... E aí eu vou dar aqui, criticar e ao mesmo tempo dar razão para o Renato, porque, cara, o que a gente via no intervalo, não dá para manter o moleque da base, tá queimando o garoto ali, o garoto tá exposto, calhou de ainda pegar um ponta super forte, físico ali, tá engolindo ele, entendeu? E logo no começo do segundo tempo, o cara vai lá e faz o quê? Atropela completamente o Mutano, cruza para dentro da área, o Pita, que é outro tanque ali no meio dos nossos zagueiros, empurra a bola para dentro do gol, 2-0, né? Ele mantém o Mutano em campo, o garoto tem que sair pedindo câimbra e tal. Aí ele faz a mudança que eu tinha pedido no intervalo. Eu falei, cara, bota o Hugo Moura aí, aumenta um pouco essa zaga aí e empurra o Saldívia para ser lateral direito, cara. Me parece que é o mais certo a se fazer. Ele faz isso e o Saldívia... Primeiro ataque para a direita do Saldívia, o que o moleque cara me faz, cara? Perde na corrida ridiculamente pro ponto. Beleza, não tem velocidade. Um balão, tá chegando atrasado. Um balão, tio. Foi um tiro de meta praticamente ali, cobrado. Mas assim, Túlio, beleza, perdeu na velocidade. O cara não tem velocidade, não é uma culpa, ele tá lá, né? Mas aí, cara, tu chega na bola atrasado, chuta essa bola para escanteio, chuta essa bola para lateral. O cara me tenta recuar, caindo já a bola pro Léo Jardim. A bola vai recuadinha ali. O cara pega 3-0. Aí acabou o jogo, né? Aí virou uma maluquice completa. Eu acho que o time fica mais nervoso ainda. O lance capital para mim, e não é capital no sentido de que o Bragantino não foi melhor. Digo que poderia ter mudado o vento, né? O vento poderia ter batido para o nosso lado em algum momento. Aquele lance do Spinelli com 1-0, né? Que a bola caprichosamente resvala, eu acho que no Volpi e no zagueiro do Bragantino e passa raspando ali. Aquilo ali poderia ser 1-1, né? O Vasco caprichar um pouco mais nas finalizações, nas poucas finalizações que teve, ali claro. Faltou um pouco de qualidade técnica. O Spinelli, ele tentou dar o lobbyzinho por cima, mas ela não subiu o suficiente, aí esbarrou ali no zagueiro. Antes tinha faltado para ele qualidade técnica para dominar, ter um domínio já orientado para a finalização. Ainda quando o jogo estava 1-0, lembra? No primeiro tempo, que ele recebe uma bola e ele se atrapalha todo. E assim, eu já não espero muito além disso, porque querendo ou não, na minha opinião, é jogador também, estilo Verretão, caneludão. Não vai ter muito o que fazer, é só mais novo. E aí, cara, a bola sobra pro Brenner em uma oportunidade ali, que Quanto tava o jogo nesse momento? Se não me engano, já estava 2-0 ali. Porque esse foi o gol mais perdido da partida, né? Pelo Vasco.
Cara, a gente toma o gol e aí o Brenner tem as oportunidades dele, todo mundo tem oportunidade, cai no pé também do Spinelli, teve cabeçada do Spinelli ali que a gente não consegue um rebote também. Enfim, os jogadores da gente, os pontas, não tem força ou não tem direção, o Andrés Gomes não consegue colocar direção ao gol. Teve uma bola que ele recebe na esquerda, um bom passo do Adson, e ele não consegue também dar direção ao gol. O Adson, por outro lado, coloca direção, mas não tem força para chutar. Aí aquilo, cara, a gente tem Brenner que entra no segundo tempo, recebe uma oportunidade de fazer um gol até para a gente tentar um empate depois, e não tem, simplesmente não tem. Basicamente o Vasco não tem uma capacidade técnica para conseguir Não, fazer e gol hoje no banco, né, Marino tá machucado, a gente tinha um DVD que foi muito mal para mim no Paraguai, em Assunção, e garotos, né, Zucarello, Bruno Lopes, assim, é um elenco que a gente vê que tem as suas carências ofensivas também. A gente fala tanto da parte defensiva, o Thiago iniciou a transmissão dele, a participação dele aqui na Rádio Expresso falando isso, a preocupação com o ataque também é um ataque carente, né? É um time que tem as suas carências. Então, o Spinelli ganha titularidade muito também pela deficiência dos outros caras, né? Brenner, DVD, não estão conseguindo performar. Então o Spinelli, que é um cara que era o último da fila, pensando dos reforços ou da galera que chegou na janela, vira o titular. O Adson, que muita gente estava colocando como carta fora do baralho, já torcendo para acabar o contrato, vira titular. Então os que vieram a ser titulares não conseguiram demonstrar o seu valor. E nesse momento está chegando a galera do Red Bull Bragantino aqui para montar, da assessoria de imprensa. Então, meninos e amigos do Expresso, vamos aguardar um pouquinho as palavras de Renato Gaúcho. Se jogo contra o Atlético Mineiro for mais uma draga que nem foi esse, eu acho que a situação do Gaúcho começa a ficar esquisitíssima. Até porque a gente significa um Vasco entrando na zona de rebaixamento bem nesse período aí. Mas vamos deixar então o João Almirante aí das impressões da partida. Pode ainda ser que não entre, porque o Santos joga com quem? Não sei, né? Vitória na Vila. Na Vila? Não é garantia de nada, não, né? Não é garantia de nada. Santos não ganhar, mas assim, cara, o que a gente viu. O Vitória hoje, é ruim fora de casa, né? O que a gente viu hoje foi bem assustador, né? Em vários aspectos. Mas vimos também uma tragédia anunciada, né? Dava para se dizer, eu acho que quando sai a escalação principalmente, mas quando sai à tarde ali, né, que ia ser desfalque, não que o Puma fosse fazer tanta diferença, né, nesse time. Acho que teria dificuldades parecidas pelo que a gente viu dos coletivos em si, né? Mas o Vasco foi atropelado pelo Red Bull Bragantino. Assim. É inapelável a vitória do Red Bull, era para ter sido demais, né? Miseravelmente um 4-0, porque eles desperdiçam um pênalti, mas o Bragantino foi dono do jogo, talvez ali com exceção dos 10 primeiros minutinhos, 5, 10 minutos que o Vasco conseguiu conectar um passe. Foi o período em que o Rojas apareceu no jogo, o único período que o Rojas tocou na bola ali foi nos primeiros 10 minutos. E o Gomes também jogando bem. E o Gomes ali, uma outra jogada e tal para cima dos caras. Mas, assim, depois disso, o Bragantino encaixou ali a pressão do Vasco e encaixotou o Vasco no primeiro tempo o tempo inteiro. Quando subia a pressão, o Vasco não conseguia ter nenhuma dinâmica para sair curto, nem tentou tanto, ficou chutando bola longa, mas também não ganhava a segunda bola. Então, era um jogo que era jogado no campo de defesa do Vasco, né, no campo de ataque do Bragantino, muito embora o Bragantino não criasse grandes chances. Mas é um escanteio aqui, é uma bola parada ali, é um cruzamento, tenta um pivô lá do Pita, bate uma de entrada da área e tal. Não eram grandes chances, grandes finalizações, mas o jogo era do Bragantino. Quando que a gente consegue atacar? Ali já na reta final tem 2 ataques seguidos do Vasco, que é um que eles saem errado, aí a gente aproveita, bate um lateral rápido e o Spinelli gira lá e finaliza. E uma outra que a gente pressiona ali também numa saída, o Adson encontra o Andrés Gomes, e o Gomes, que fez mais uma partida horrorosa, horripilante, chuta mal pra cacete, como costuma ser o chute do Gomes. Ainda muitos erros técnicos, né? Hein, João? Muitos erros técnicos de domínio, né? Difícil. Tem a questão individual, mas a tática é que determina
antes de tudo, cara. E aí, cara, o Bragantino, que, pô, jogava melhor, mas não conseguiu o gol, consegue um gol que é uma dividida do seu Lucas Piton, que é brincadeira. O Saldívia não consegue fazer o bloqueio e o Léo Jardim também, né? Meu goleiro tem que pegar. É um chute seco, maneiro e tal, tem um mérito na finalização, mas espera-se que o goleirão pegue, que o zagueiro bloqueie, que o Piton não perca aquela bola no meio. Não sei se espera isso do Piton, né? E aí, cara, o jogo que já estava totalmente favorável ao Bragantino, eles guardam esse golzinho, voltam para o segundo tempo, nem precisa pressionar mais. Dá um pouquinho a bola para o Vasco e fica esperando ali uma chance de acontecer o quê? Mosqueira em cima do Mutano de Mano, que estava anunciado também desde o pré-jogo, aconteceu no primeiro tempo, e no segundo tempo, uma bola dessa foi suficiente para matar, e aí tem o terceiro gol, que é o Saldívia fazendo o que faz, para além dos gols que o Vasco perde, né? Porque o futebol tem essa aleatoriedade que mesmo você não jogando nada, tu acha uma bola, faz um gol. Mas nem essa bola a gente consegue achar. O Spinelli podia ter empatado no início do segundo tempo. Teve uma outra bola lá do Brenner, estava 2-0, podia ter feito. Mas não faz, né? A cabeçada do Spinelli. A gente até acha, né? O lance se coloca pra gente ali. O problema é que nossos atacantes não tem um ali com capacidade de fazer gol. E hoje o Bragantino mostrou, cara, espero que de uma vez por todas, né? Pro departamento de futebol, para todo mundo. Cara, futebol é o quê, cara? É força, velocidade, saúde, capacidade de pressionar o adversário. Aí você vê um time do Bragantino, só pescoçudo, só ponta forte pra cá. Aquele Mosqueira é mais forte que o nosso time inteiro, fisicamente. O ponta esquerda lá. Porra, o Pita grande pra cacete lá, dá trabalho, mas jogadores que são fortes, mas que tem uma técnica. E aí pega esse time de raquítico do Vasco, moleque na lateral direita, os zagueiros são tudo baixinho também, né? O Robert Renan, que é um pouco mais alto, mas também não é impositivo. Rojas. E aí, cara, o Thiago Mendes já não é aquele cara também da pegada, ele é perto dos outros que a gente tem, até o cara que não estou reclamando dele nesse aspecto, mas, pô, também ele, Rojas, moleque da base na lateral direita, Saldívia. Pô, fica difícil duelar um jogo, né, contra um time forte, físico e tal. O próprio Spinelli, que briga muito, é um jogador de 1,80 m também. Tem lá sua presença diária, tem sua força e tal, mas, porra. E a gente foi engolido pelo Bragantino, assim, que se mostrou um time muito melhor que o Vasco, cara. Em termos de peça e em termos de ideia de jogo, de organização mesmo, de saber o que é em campo. Né? Ó, lá vem. Thiago Mendes. Ih, caralho. Caramba, caiu. Bota aí, tá aí, ô Danilo? Admar Lopes e Thiago Mendes aqui, vamos de coletiva. Vamos, capitão. Puta, pelo menos alguém que tem alguma honra, né? Nunca vi isso aí de capitão tentar meter a cara ali. Mas deu ruim, né? Boa noite, Danilo do Expresso 1923. Para o Admar, é uma situação inusitada para a gente aqui da imprensa também. O técnico não está presente na coletiva depois desse jogo. E vocês vindo aqui é uma forma de responsabilidade coletiva, podemos dizer. Queria saber primeiro do Admar, como é que é a visão em relação, você está desde junho do ano passado, dessa ausência de estabilidade no Vasco. Estava vindo, você mesmo comentou de um bom começo do Renato, vem 3 derrotas e vem tudo meio que abaixo. Qual é a sua análise em relação a isso nesse 1 ano seu no Vasco? E ao Thiago, como é que você viu o jogo de hoje? Sistema defensivo diferente, porém Cuesta e Saldívia, companheiros seus, não quero que você critique eles aqui, mas saindo muito com erros técnicos individuais, o garoto na lateral, o João Vitor, isso mexeu com o time de alguma forma? Isso é novas peças, a falta de peças como o Paulo Henrique, o próprio Puma, o Cuiabano voltando de contusão? Obrigado. Em relação à sua pergunta, é o seguinte, o elenco do Vasco neste momento é capaz de não suportar quando dar uma resposta
estável ou no tempo, com duração no tempo, quando falham 3, 4, 5, 6 jogadores importantes na equipa. Ainda não conseguimos chegar a esse patamar. Há poucos clubes no Brasil que têm um elenco que se falham 5, 6 jogadores e conseguem competir. Nós não estamos nesse patamar, infelizmente, é esse o objetivo. Em relação à instabilidade que você fala, eu notei está identificado por toda a gente internamente, mas identificar é uma coisa, dar a solução é outra, e a solução também está-se a refletir. Se eu tivesse a solução, eu dava sem qualquer problema. O que eu reparei aqui neste clube, neste vestiário, neste grupo, é todas as vezes que há 2, 3, 4 resultados positivos, parece que há um relaxamento e logo a seguir vem uma queda. E isso aconteceu, pelo que eu percebi e pelas conversas que eu tenho tido com toda a gente, tem acontecido isto nos últimos 2, 3, 4 anos, não só no último ano que eu estou aqui. Isso é fácil identificar esse problema. Agora, dar a solução é o mais difícil. Eu gostava de ter uma varinha mágica. Há uma reflexão interna com o treinador, com o presidente, com todo mundo da diretoria. Nós temos com o grupo, com os jogadores, nós temos consciência disso. Agora, o que fazer? Estamos a tentar, tentativa e erro, vamos mudando algumas coisas, mas não podemos todas as janelas tirar 10 jogadores e trazer 10 jogadores. Isso é o oposto, eu não compro essa ideia, não defendo isso é o oposto da estabilidade. Okay? Eu acho que tem mais a ver com rigor, com a exigência, com sentir a vitória, com alguma experiência de alguns jogadores e com ganhar maturidade de grupo. Okay? Essa é a minha visão, pelo menos. Pode. Admar, boa noite. Thiago, boa noite. Sérgio. Era sobre a mudança no sistema defensivo, a entrada de outros jogadores, o próprio João Vitor, o garoto, se isso afetou a dinâmica da partida de hoje. Não, eu creio que não. Eu acho que ele estava pronto para jogar. Eu acho que a gente teve algum desfalque, como o Puma e o PH. Mas ele estava pronto para jogar, treinou com nós a semana toda, se esforçando. E hoje você pode ver, ele foi muito bem na partida, saiu com cãibra, mas foi super bem na partida. E outra, sobre a nossa defesa, eu acho que a gente não pode apontar o dedo só para a defesa. Eu acho que quando erra todo mundo e quando ganha, ganha todo mundo. Então, como eu falei, temos que trabalhar, parar de cometer uns erros bobos que a gente vem cometendo e dar procedimento na vitória. Eu acho que só isso para mudar a cabeça do torcedor e dar procedimento na vitória que eles vão sair daqui alegre. Patético, né? Patético essa atitude do Renato. Sei que, ninguém gosta de ser xingado e tal. De repente ele deve ter até calculado, não vou para essa coletiva que pode dar merda, pode piorar ainda mais as coisas e tal, cabeça quente. Mas até pelo tempo que se demorou, né? Rapaz, já tinha alguma coisa para esfriar de cabeça ali para aparecer e falar. Que fosse uma entrevista protocolar, falar, não jogamos bem, a responsabilidade é minha, do grupo, é de todo mundo, trabalhar, aqueles blá 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 de sempre e tal, torcida é assim mesmo, vai xingar e tal, ia vir com aqueles papos provavelmente dele, não, cheguei aqui, tinha um ponto e tal, não sei se ele ia ter essa manha de meter essa hoje, mas assim, patético e patético também, embora louvável, o Thiago Mendes me parece ir lá e botar a cara e querer responder e tentar assumir uma liderança que não era para ele. A liderança tem que ser do comandante. É claro que ele, como capitão, também tem ali uma influência. Mas o Thiago Mendes ter que ir para a coletiva ficar respondendo o Mutano foi bem, o Mutano foi mal, o jogador da zaga é uma merda ou não. O time, coisa sem propósito, né? Sem sentido. Então, assim, feio isso que o Renato fez, hein? Me parece assim, cara, não caiu hoje, mas não vem um resultado aí já com Barracas, né? Sei lá com que cabeça vai se jogar com Barracas Central, mas principalmente ali contra o Galo. Se acontecer outro vexame como esse, mais do que o vexame em campo, o vexame da postura também, da falta. Quando a gente projeta um Renato, que é o cara que, né, vai bater no peito, vai chegar e falar, não, estou aqui e tal, vai saber liderar nesses momentos de dificuldade, ele vai se acovarda. Eu nem acho que ele... Assim, que a classificação covarde para a forma do Vasco jogar, nem acho que é justa. Mas a covardia aí de não aparecer depois... Até o Carille, com o nego xingando ele de tudo abaixo, foi lá na coletiva, meteu a cara dele lá. Tudo bem que era depois de uma vitória, mas assim... Não deveria, mas me decepciono com
Renato Gaúcho, tendo essa postura aí. Eu Repito, queria não deveria, entender, né? não. Ele já deu indícios dessa coisa, Vamos. mas queria acreditar que não. Vai, Gil. Não, viu o Danilo lá, né? Para liberar até o homem. Pô, E ele que Cara, estava ao vivo, cara, vendo esse constrangimento aí, Danilo. Como é que foi? Liberal Eu tô- Danilo. Liberal, Danilo. Então, deixa ele dar a opinião dele e a gente Cara, eu tô perplexo aqui com vocês também. Eu não sei se pareceu pela minha pergunta, até para concatenar a situação que a gente está vivendo, né? Eu nunca passei por isso, nunca me lembro. Teve alguém aqui que falou, acho que ele já fez algo parecido no Grêmio, mas sinceramente eu nunca vi isso. É um constrangimento para a instituição, é uma vergonha tão grande quanto dentro do campo, porque o treinador tem que responder sobre o que aconteceu, seja sobre 7-1, sobre 3-0, se for 4-0 vai aparecer todo, 4-0 Vasco vai aparecer todo mundo aqui na coletiva, Admar, Pedrinho, Thiago Mendes, elogiando. Então, assim, acho que eu entendo o apoio do grupo, eu entendo que pode até ter esgotado as ferramentas ali dentro, mas institucionalmente é muito feio. Achei, assim, desproporcional, sendo o Thiago tendo que responder coisa do time, a postura do time, como é que você pergunta, como é que você pergunta do jogo para o jogador, mas ele tem que responder sobre a situação do elenco, o Admar aqui falando de reforços do lado do Thiago. Então, assim, uma doideira que o Vasco pioneiro nos proporciona e assim, entendo até a boa vontade, pode ter tido aí um pensamento, vamos poupar o Renato, mas institucionalmente, desculpa, eu acho que não funcionou. Continuamos sem respostas para diversas perguntas. Por que o Renato não mudou do intervalo do primeiro para o segundo tempo? Por que mudou com 5 minutos? O Brenner era uma opção. Então, assim, acho que não tem benefício, não tem coisas positivas. Talvez internamente, eu torço para isso, essa postura do Thiago, do Admar aqui, seja um espelho para que possa acontecer lá dentro. Mas para o torcedor, para a imprensa, eu achei uma coletiva como surrealista, dadaísta. Escolha aí o seu mestre favorável. Foi bizarro demais. Pro torcedor da arquibancada que tava jogando copo, João, no Renato. O Renato não apareceu hoje, meio que também, o quê? Na quarta-feira o cara vai estar mais tranquilo com ele? A gente sabe do estresse, o Renato talvez não esteja preparado para o tamanho do problema que é o Vasco. Isso é, uma torcida frustrada, que está cansada, que tem que lidar com essa pressão. Se o técnico, o comandante, tá pilhado a ponto, imagino aqui eu, de não conseguir dar uma coletiva, imagina o que... no Renato. Exato, né? não é direcionado ao Renato, poderia ser o Wagner Mancini, o técnico do Vasco, ele sofreria uma pressão igual. Por isso que eu tô assim, eu tô meio perplexo, não pelo jogador aparecer para defender o técnico, pelo Admar, mas sim institucionalmente, o que está acontecendo de portas para dentro no Vasco? O que está acontecendo? Os relatos são de jogador brigando com jogador, 1 hora esperando para o técnico aparecer. O João falou, pediu demissão? Ninguém entendeu o Joel na segunda pergunta que teve que fazer. Mas então, o Renato pediu demissão? O Renato continua? Claro, de fato aí, Danilo, esse é o ponto. Porque, sabe, aí, né, especulação, como o Renato não foi para a coletiva, a gente pode especular, né, do que pode ter acontecido ou não. Mas, assim, parece mais uma parada de tipo, cara, vamos sentar aqui, vamos tentar defender o Renato para amanhã amansar o bicho, sabe? Exatamente. Blindar ele ali para tentar, estamos fechados com você. A gente abriu os peitos. Exatamente, exatamente. E eu acho que a minha tentativa de pergunta para o Admar é sobre essa instabilidade que a gente estava conversando aqui antes deles entrarem. Por que é tão difícil o Vasco ter um ano estável? Muda jogador, muda comissão técnica, muda presidente. E ele falou, ele foi sincero, 1 ano que eu estou aqui, mas acho que de 3, 4, o Vasco ganha 2, 3, 4 partidas, reduz o impacto, reduz o foco e a coisa desanda, porque desanda muito rápido, né, João? E assim, se a gente olhar mesmo na ponta do lápis,
A real é que o time no ano passado teve um campeonato até que conseguiu ficar em boa parte dele estável, ali meio de tabela, com uma distância segura lá de baixo, entrou naquela derrocada e terminou com uma campanha ali péssima, né? No cômputo geral, com aquela derrocada, tinha questões de Copa do Brasil ali, que tinha uma questão de foco e tudo mais, mas a real é que na ponta do lápis o time enfraqueceu bastante em relação à última temporada. Você pega a escalação do Vasco contra o Corinthians na final da Copa do Brasil, ela é bem mais forte que a escalação que hoje foi a campo, por exemplo. Porque você perdeu daquele time, você perdeu o Ryan, hoje não tinha o PH e nem o Puma, que foram titulares naquele jogo. Você tinha ali, bem ou mal, ainda um Coutinho, né? Não fazia tanta diferença, mas assim, o impacto do Ryan já é, por si só, brutal o suficiente, né? E ali, a gente ainda tinha um Verrete, né? O Pirata lá, já bem contestado e não sem razão, mas estava lá, era mais um cara do elenco, empurrava uma dessas para o gol que o Spinelli não empurra, uma dessas que o Brenner não empurra e tal. E a gente se enfraqueceu, né? Enfraqueceu. E o time que hoje foi a campo, como a gente já falou em alguns momentos, com aquela linha defensiva que a gente estava, cara, não dava para esperar muita coisa. Acho até que o gol do Bragantino ele surge tarde no primeiro tempo. Tamanha era a vantagem do Bragantino tática no jogo quase todo o primeiro tempo. O gol sai ali no final. Mas, assim, cara, realmente uma dureza e essa postura assim, do para Renato se recuperar, João, para se recuperar desse momento é que me preocupa. Como é que se recupera desse momento de um técnico que foi blindado para não ir para a coletiva? Cara, assim, internamente, daqui a 3 dias tem jogo com Barracas, domingo tem um jogo importantíssimo contra o Atlético Mineiro. Como é que funciona, né, Túlio? Porque pode ser um princípio, apenas uma tentativa de segurar para que lá na frente a coisa desande de vez, né? Porque para mim pode ter desandado hoje. A coisa pode ter degringolado hoje. Se já desandou hoje, se você já está na fase de tipo, vamos suplicar para ele se manter aqui, e a gente tem uma pré-temporada no meio da temporada, uma intertemporada aí longa, agora nessa pausa da Copa do Mundo, né? Os jogadores voltam lá em julho e tudo mais, mas enfim, vai ter um momento ainda para treinar. E aí a gente vai com o Renato, que tá na corda bamba, ninguém sabe se é pelo próprio Renato, que a qualquer momento pode pedir para sair, ou a própria diretoria não aguentar também a pressão externa e fazer o que normalmente faz mesmo, que é demitir o treinador. E aí a gente vai para... E aí? Montamos o time ali, vamos falar com o Renato para tentar montar o time, e aí mais uma vez a gente vai viver o que viveu em janeiro com o Diniz, a mesma coisa. A mesma coisa, a gente tem que ter uma certeza já, nessa semana. E aí, amigão? Tu vai aguentar? A gente tentou lá, abrimos lá os peitos, recebemos todas as críticas por você naquele dia lá que você se sentiu injustiçado pela torcida. Beleza, tudo bem. Mas tu vai ficar mesmo. Esse que é o ponto. Vai aguentar o que der merda? Tem que ser assim, porque senão, sai e vamos atrás de alguém para cuidar do time na intertemporada aí. Eu acho, só para eu dar minha opinião também sobre esse assunto, cara, eu acho assim, bizarro como o Vasco derreteu aí nas últimas 3 jogos, nas 2 últimas rodadas, se você não quiser colocar aí a Sul-Americana. Começou a ser um time completamente... A gente sempre comentou, né, da qualidade de ser um time que pelo menos competia para ser um time muito entregue, né? E aí, a postura do Renato nesse pós-jogo, cara, para mim... É esse cara que vai conseguir dar a volta por cima aí já no jogo contra o Galo? Difícil, né? Um técnico que não quis, nem meter a cara. Vai lá, entra, fala, não quero responder. Galera, hoje não vou responder pergunta nenhuma. Vou falar aqui. Tá todo mundo triste, não sei o que lá. O que eu falar agora aqui vai dar merda. A gente vai dar a volta por cima. Tá, e vai embora, sabe? Agora não vai. Manda os outros, né? Porque, para mim, esse papinho de que a gente não... Mas aí também tem um negócio do Vasco que permite isso acontecer também, né? Pelo amor de Deus, né? Não, porque, para mim, João, tá parecendo que ele quis entregar o boné e o Vasco falou, não entrega não, fica aí, cara. Amanhã, vamos resolver amanhã, porque esse é o ponto. Para mim, não ficou algo definitivo. Essa coletiva, para mim, o Renato não pediu demissão, para mim, ficou muito em aberto, sabe? Tipo,
Tá, ele não Total. pediu demissão, mas vocês vieram aqui para quê? Para ficar nas costas largas ali para cima dele. E aí amanhã, se amanhã a cabeça dele ainda tiver quente, ou então ele já tiver tomado essa decisão. E aí? Vocês só vão soltar uma nota? Ó, tá aí. O Renato Gaúcho não é mais Cara, pra mim, o Túlio, é isso. Ou pior, né, cara? O cara entra, o time já sabe que ele tá querendo sair mesmo, porque ele falou no vestiário, e aí é mais uma atuação patética lá contra o... Quem é que vai querer correr, né? Às vezes, É, daqui a pouco vai ter outro foda, aí. cara. Mais um. É assim, vamos ver, cara. Tomara que já contra o Barracas se apareça um outro time aí completamente diferente, a gente veja uma coisa, mas, pô, é difícil, cara. Diante dos últimos acontecimentos, Só que difícil a gente lembra... imaginar aí alguma coisa diferente, né? Só que lembra muito, né? O final ali do Diniz, o do Paiva, né? Lembra que o Paiva ficou demitido enquanto estava técnico do Vasco ali nas coisas? Assim, dessa vez é o próprio treinador, né? Se colocando ali e falando, ó, pelo jeito é o próprio treinador que não cai ponto. A gente, pelo jeito, provavelmente o elenco não deve querer a saída do Renato, ou a diretoria muito menos, mas o próprio Renato é quem deve ter tomado essa decisão ali em algum momento, né? E aí agora vamos ver se vai se manter ou não, né, cara? Porque é uma noite que não termina, né? Um dia, esse domingo aqui, não vai terminar tão cedo. Vai terminar amanhã, quando tiver a representação do elenco. Nem sei se amanhã, se é fogo ou não. Dá uma olhada no calendário lá do Vasco, mas enfim. Só quando o homem estiver lá dando treino, para ter certeza. Tá aí, vamos começar então o Ibovasco dessa noite trágica, né? Muitos jogadores, vocês estão vendo, já caindo aí. E aqui, promete ser mais aí um domingo sangrento no Ibovasco. Olha só como é que tá a situação do Renato, meu irmão. Caralho. Aí, ó, veio aqui assim agora, queda livre desde o jogo contra o Internacional, né, cara? Foi realmente Hora ali de comprar 3 jogos ações do Renato terríveis. Gaúcho, ó, que agora não é possível que tenha mais possibilidade de Menos cair. 3. Olha, eu lembro, aviso aqui no começo o Tihu falando, ninguém quer um 0-0, né? Aí eu falei, cuidado com o que não desejas, Felipe. Tihu, um 0-0 chatíssimo pode ser melhor do que muita coisa. E ele chegou falando que acho que o Júlio Chito tinha falado, não, é jogo para ambos marca. Eu tava tranquilo. Não é. Eu tava tranquilo, abri o celularzinho aqui, botei 10. Porra, dá alguma coisa. Nem isso, meu amigo, o Vasco conseguiu meter um golzinho ali para dar aquela salvada. Só prejuízo. E tá aí, ó, a média do time. Vou tirar o Renato Gaúcho para ficar uma curva mais... Olha aí, ó. Nossa. Descendo a ladeira vertiginosamente, cara. E de novo, né? Desde aquele jogo ali contra o Internacional, olha só. Pior momento do Vasco na temporada. Acho que é mesmo, né? O Crefilho olha isso aí e pensa, vou comprar em baixa para, né, valorizar, tá aí? Uma bolsa dessa aí. Vê aqui no ranking das piores partidas, ó. Já deve estar aparecendo aqui lá pro final aí, a pior de todas, ó. Não tinha como não ser, né? Empatado com a do Internacional. Curiosidade, os dois com menos 1,6. Né? Tá bem ranqueado aí. E no ranking dos bagres, Brenner ainda lidera com 3, mas o Renato Gaúcho já está ali com 2, junto com Lucas Piton, Cauã Barros, Saldívia, Matheus França e Felipe Coutinho. Não tem DataGol, então vamos encerrar aqui esse breve Ibovasco. João, boa noite, meu camarada. Boa noite, Tihu, boa noite, Túlio, boa noite para todo mundo que acompanhou a gente até agora. E vamos lá, né? Acho que essas coisas do Renato aí permanecendo, eu não sei se está tudo certo, não, cara. Não me surpreenderia acordar amanhã com uma nova apuração, com uma nova notícia, porque foi bem esquisito essa coletiva, foi constrangedor, foi uma coisa lamentável, né? Uma coisa que serviu de cereja do bolo de merda que foi a partida de hoje, uma coisa realmente terrível, mas a gente agradece aqui mais uma vez a audiência da rapaziada. Estamos juntos, meus amigos. Estamos juntos para o que der e vier, não é isso? Boa. Situação do Renato, para mim... Pororoca de merda aí, mas a gente está aqui. Fala. Lembra um pouco o Coutinho, né? Que falaram assim, porra, ele estava querendo sair desde o ano passado, aí convenceu a ficar, convenceu. Chegou uma hora que ele encheu o saco e falou, quer saber? Rescinde essa porra, não aguento mais.
E Renato, acho que pode ser muito isso. Pode chegar amanhã, a gente descobre, dormi, descansei, acordei de cabeça fresca e quero sair mesmo. Pode ser depois de, sei lá, não conseguir vencer do Barraca, pode ser depois de perder ou não conseguir vencer do Galo. Ou pode até ser todo o contrário, vamos torcer, né, para conseguir ganhar, enfim, não sei. Túlio, boa noite, meu camarada. Boa noite, João, Felipe Tiru, galera aí do chat. Torcer para que vai que o Renato. Eu tenho um transtorno bipolar, Felipe Tiru. Às vezes o cara vai dormir puto, no outro dia, quando acorda, tudo normal. Chega lá, igual como o Josh Costanza mesmo. Pede demissão num dia, no outro, chega lá para trabalhar. Então, que seja isso, porque eu acho que, tem uma semana em que a gente vai de. Bruno Lazzaroni na quarta e no domingo será um problema gigantesco, ainda maior do que esse que já está com o Renato. Então a gente torce para que tenhamos uma semana que tudo se esclareça. Espero que já amanhã, né, esteja tudo esclarecido. E aí muito vai se debater ainda no Colina de Passos amanhã à noite. E tem Expresso Diário aí para tocar muito ainda informação sobre isso. Boa noite aí para a galera. Concordo, cara. Acho que amanhã vai pintar muita notícia aí, né? Muita coisa aí de explicação e versões para o que aconteceu hoje. Ou então até notícias novas pipocando, vamos ver. O Colina de Passe amanhã promete. A partir das 9 a gente começa. Por enquanto, vamos encerrando por aqui, né? Mais um domingo que já acabou há muito tempo. Entramos pela segunda-feira. Mais uma Rádio Expresso que termina também. Hora de dizer boa noite, Rio. Tchau, Brasil. Dá tchau aí, João. Dá tchau aí.